Mais uma leitura diária de nossa lição bíblica da escola dominical. Hoje, dia 18 de maio de 2024, nós vamos ler a nossa leitura diária, vai estar lá nos dois evangelhos do nosso Novo Testamento. Está em Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 25, e também em Lucas, capítulo de número 1, versículo 17 ao 22, que vai falar, a leitura de hoje vai falar sobre a murmuração traz divisão e separação, onde a gente vai perceber os males da murmuração dentro do cenário de igreja. Quando falamos igreja, falamos também em organismo, aliás, no organismo vivo, falamos na questão de organização feita por homens, administrada por homens que são comissionados, são homens colocados por Deus para estarem direcionando a sua amada igreja. Mateus capítulo 12, versículo 35 diz assim, Mateus 12, 25, corrigindo, diz assim: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então, uma igreja, nós vamos ser direto ao assunto. Uma igreja, quando a gente fala, uma igreja enquanto organização feita por homens. Claro, como eu sempre falo, e eu vou reiterar a minha fala, organizada por homens, mas homens esses direcionados por Deus, colocados por Deus, escolhidos por Deus para estarem pastoreando o rebanho, a sua igreja. Então, quando começa a haver essa divisão, quando começa a haver esta dissensão entre um pastor, outro pastor, diáconos, enfim, pessoas que estão ali para ajudar ao crescimento do reino de Cristo, não tem como uma igreja dessa crescer, não tem como uma igreja dessa subsistir. Por quê? Às vezes acontece também situações que a igreja começa bem, aí começa a haver fofocas, começa a haver, às vezes, outros comentários que não são adequados, começa a haver essa certa divisão, começa a se ter um certo partidarismo do pastor com um outro membro e vice-versa, né? Então começa a causar aquele famoso ciúme de alguns membros para com o outro. E acaba se dando essa divisão, e acaba se havendo a murmuração, que é a reclamação. É aquela um velho ditado que se diz, a pessoa começa a ficar puxando para o outro, puxando a sardinha do outro para a sua brasa. A pessoa começa, eu podia usar um outro termo aqui, mas não ficaria adequado falar. Então o que acontece? A igreja acaba perdendo, por quê? A murmuração começa a atrasar as bênçãos que Deus tem para dar para aquela amada igreja. Quando eu falo igreja, não estou falando organismo vivo. Eu estou sempre enfatizando isso. Estamos falando de organização administrada por homens. Então ele começa a dar passos para trás, não para frente. Dá um passo para frente e começa a dar dois para trás. E assim vai. E assim vai caindo, e assim vai se degradando. Então, como o comentador colocou aqui na leitura de sábado, hoje, a murmuração traz divisão e separação. Traz mesmo. É fato, é comprovado que quando há a murmuração, quando há esse certo sentimento de divisão na igreja, começa a se separar, começa a se colocar grupinhos. E isso não é bom para a igreja, isso não é bom, porque a igreja tem que estar em comum acordo, os membros têm que estar em comum acordo. Aí acaba um tem uma ideia, outro tem outra ideia, cada um tem o seu posicionamento, cada um tem o seu ponto de vista, e isso acaba atrasando o andamento da igreja, o curso da igreja. Acaba direcionando para outro caminho. O caminho que a igreja estava trilhando era um caminho bom, era um caminho que estava indo
ia crescer mais ainda, era uma igreja que, esse é um exemplo, uma igreja que estava crescendo, ganhando membros, discipulando, ganhando almas. Aí por causa de às vezes uma situação acaba se recuando e não há crescimento, ou seja, acaba-se não ganhando almas, acaba-se não progredindo como Jesus queria e gostaria que fosse, que a igreja crescesse. Agora vamos abrir lá em Lucas, capítulo de número 1, versículo de 1, versículo 17 a 22. Lucas, capítulo 1. Vamos achar no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 17 e 22. Que diz assim: E irá diante dele o espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse-lhe então Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo disse: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar e dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilharam-se de que tanto se demorasse do tempo. E saindo ele, não lhes podia falar. E entenderam que tivera alguma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. Veja bem, esse acontecimento foi uma outra situação que aconteceu com Zacarias. Que Zacarias era o quê? Zacarias era o pai de João Batista. João Batista, a sua esposa ainda não tinha tido o João Batista, mas já estava grávida. E o que acontece? O anjo Gabriel vem, o anjo que assiste diante de Deus, o anjo assistente que estava ali a serviço de Deus, vem e dá o recado que a sua mulher Isabel ficaria grávida e que o nome do seu filho seria João, e que posteriormente se colocou João Batista, ou João o Batizador, ou João aquele que batiza. Porém, Zacarias, que já era de idade, sua mulher também, já tinha perdido o costume, acaba desacreditando do anjo que veio da parte de Deus. É como não? Deus deu o recado para o anjo: anjo, você vai lá falar com Zacarias e dá esse recado assim, assim, assim. E o anjo vem dar o recado para Zacarias, porém Zacarias não acreditou. Ou seja, uma das formas da murmuração também se dá na incredulidade. A pessoa acaba ficando incrédula, a pessoa acaba acreditando que não vai acontecer isso, como Zacarias falou e afirmou. Ele dá a explicação para o anjo, mas já afirmando, não, quase que Zacarias queria dizer: olha, não tem jeito, anjo, minha mulher não vai ficar grávida, não tem como, já somos passados de idade, esquece isso. Mas o anjo que veio dar o recado da parte de Deus disse: não, vai acontecer assim, assim, assim. E o que vai acontecer contigo agora? Vai ficar mudo. Só vais falar quando tudo isso se cumprir. Ou seja, quando João Batista nasceu e que perguntaram para ele como seria o nome da criança, foi dito que seria João. E depois, quando a criança nasce, Zacarias volta a falar. Então, um dos perigos da incredulidade é esse. Uma das raízes também da incredulidade que vai se cambar para a murmuração. Primeiro vai começar com a incredulidade, a falta de fé, a falta de esperança, a falta de acreditar que Deus pode fazer algo melhor, pode
mudar a situação daquela pessoa, ou daquele caso, ou daquele momento. Então a pessoa começa a trilhar o caminho de quê? Da murmuração. Daqui a pouco ela está murmurando, daqui a pouco ela está reclamando, daqui a pouco ela está insatisfeita e não consegue se concentrar, não consegue ter fé, não consegue ter esperança, não consegue enxergar dias melhores para a sua vida. Então ficamos por aqui com a nossa leitura de hoje, que falou sobre a murmuração traz divisão e separação. E isso podia chegar e falar um pouco mais, se estender, isso até no meio do casamento também, onde pode haver, está tendo murmuração, reclamação, insatisfação de um para com o outro, vai começar a trazer divisão e posteriormente, infelizmente e fatalmente, a separação. Então ficamos por aqui. Mais uma vez eu peço para vocês que se inscrevam em nosso canal, que vocês ativem o sininho de notificação para serem avisados pela plataforma do YouTube que este irmão que vos fala está gravando vídeo novo no canal. Um grande abraço e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Amém.